Então, voltando à segunda parte do nosso seminário do dia 12 de março de 2021, né, em meio à pandemia, eu passo agora, então, a palavra a Rodrigo Rocha Macedo, da UFSCar, que vai nos falar sobre infinitude e mediação, o ser a caminho de si mesmo na ciência da lógica e nas lições sobre a filosofia da religião. Rodrigo, por favor. Professor Ricardo, obrigado e pela apresentação. Quero agradecer ao grupo, primeiramente, pela iniciativa, por vocês manterem um grupo que trata sobre Hegel, e ainda mais um tema que é muito pouco explorado em Hegel aqui no Brasil, que é a lógica, e, em segundo, por terem me acolhido, né? Porque eu sou de outra instituição, e mesmo assim vocês me receberam como se eu fosse... Pelo menos eu me sinto assim, né? Da casa e tudo. Obrigado, obrigado mesmo. Eu vou tentar dimensionar o tempo, né? Eu acho que são 25 minutos. E eu também não quero ficar fazendo com que vocês tenham um esforço, né, de concentração mais do que o próprio texto do Hegel exige. E aí eu vou tentar não ficar no texto, certo? Não é a minha intenção ler o texto aqui, vai ser não a apresentação. Eu vou utilizar o PowerPoint mais para dar um amparo a um momento que a gente precisar fazer alguma leitura, sem eu precisar ir ao texto, tá certo? Eu queria dizer que, assim, o nosso... Vai ser mais ou menos uma conversa, uma impressão de leitura cruzada, tanto na ciência da lógica, quanto nas lições sobre a filosofia da religião. E, assim, o título, né, do texto que eu tinha que apresentar para vocês lerem é Infinitude e Mediação, o ser a caminho de si mesmo. Eu estou querendo fazer uma leitura perceptiva sobre o que é a infinitude, porque esse foi a passagem da ciência da lógica que foi escolhida pelo grupo Hegel para ser debatida, mas, assim, com contribuições de outro texto do Hegel que se encontra nas lições sobre a filosofia da religião, e eu entendi que ele pode muito bem ser lido conjuntamente com a passagem da infinitude na ciência da lógica. E aí a minha apresentação eu vou tentar focar, né, para ser um pouco didático, sobre 3 aspectos. A questão do ser e as oposições que estão inerentes a ele, como essas oposições são trabalhadas na relação entre finitude e infinitude, sob esses outros 2 nomes, e em que sentido a mediação ela pode vir a contribuir, o conceito, né, o termo mediação pode vir a contribuir na compreensão dessa relação entre finitude e infinitude. Por que eu quero começar com o ser? Porque o tópico sobre a infinitude ele está inserido na doutrina do ser. A doutrina do ser ela tem capítulos, o segundo capítulo que trata sobre o ser aí é onde nós iremos, em mais detalhes, falar sobre a finitude e a infinitude. Tratar sobre o infinito de forma muito exata, eu não tinha, eu me vi sem condições. Eu comecei a perceber que eu teria que compreender o que é o finito para poder me pôr, né? Assim, o que eu posso dizer sobre o infinito? Eu vou ter que dizer alguma coisa também sobre o finito. E aí, onde é que os 2 despontam no texto do Hegel? E aí eles despontam no capítulo, praticamente no transcorrer de todo o capítulo do ser aí. Então, o ser ele tem um início. O Hegel vai ser um pouco preciso sobre isso. Esse início ele tem um saber lógico e ele já lida com uma oposição entre um saber puro e um pensar livre. Já estamos aqui tendo como o Hegel dá de barato, né, que dentro do ser, né, existe uma oposição. Essa oposição ela lida com um termo chamado início. Esse início ele precisa progredir. Dentro desse trabalho de progressão, há uma necessidade de ele próprio confirmar-se a si mesmo.
o que vai nos exigir saber que, uma vez que existe um início, haverá a necessidade de haver, assim, de existir uma coisa que não é o início, que seria o resultado. Desse itinerário, em que o início do ser cumpre até o resultado, há um trabalho de determinações. E aí o Guilherme falou na apresentação dele, ele explicou, eu acho que ele fez até a remissão ao parágrafo, ao 84 da enciclopédia, o que são as determinações? Aquele pôr fora de si mesmo, né? O ser, ele está se preenchendo de conteúdo, né? E a partir desses movimentos que ele faz pondo a si mesmo no mundo. No Seraí, no capítulo do Seraí, o ser, ele vai ter um nome muito específico. Ele vai ter o nome de algo. Esse algo é o Seraí, cuja realidade contém uma negação. Essa negação, ela já vinha sido descrita no tópico sobre o ser, em que o Hegel diz assim, que existe, né, uma unidade diferenciada e não diferenciada no ser. Ou, em outras palavras, que também o próprio Hegel tenta fornecer para explicar essa identidade diferenciada e não diferenciada, é que existe uma identidade da identidade e da não identidade. Em alguns momentos, essa identidade da identidade e da não identidade vai adquirir outras acepções. Não vou querer entrar aqui nessa seara, né? Até porque eu preciso chegar no finito, né? E a gente ainda está no ser. Mas isso vai ser muito importante, essa expressão, a identidade da não identidade, que está ligada ao ser e ao algo, como um ser que tem uma negação, porque a negação é o que vai ser o princípio motor, digamos assim, do Seraí, é que esse Seraí, ele precisa de fazer essa progressão, e essa progressão, ela é citada, né, no capítulo sobre o Seraí, a partir da palavra mediação. Só que a mediação, ela é apenas citada, ela não é discorrida, parece que não é a intenção do Hegel tratar sobre a mediação, ele tá querendo lidar com outras questões ali, mas a mediação meio que fica assim de fora, da minha impressão como leitor. Mas, enfim, temos que partir para frente. Ele fala sobre a mediação, que a mediação é esse trabalho de suprassumir, né, da imediatidade simples do ser para uma coisa que seria a determinidade, o que mostra que o ser aí, que é o algo que o Hegel está tratando, ele precisa ir para uma instância que não é esse algo propriamente original. O Hegel vai chamar essa outra instância, que não é o algo originalmente, como outro. E o algo, ele passa para o outro a partir de um processo de passagem. Essa passagem recebe o nome, também no texto da Ciência da Lógica, de devir, de vir a ser, de tornar-se. E aí nós temos uma primeira questão que tem que ser colocada no momento em que o Hegel vai falar sobre esse ser aí que passa para uma outra coisa que não é ele, né? O algo que passa para outra coisa que não é ele, que é esse outro. É que nós vamos começar a perceber que essas palavras algo e outro, elas vão ser substituídas paulatinamente no texto do Hegel, na Ciência da Lógica, por finito e infinito. E aí vai depender, né? Finitude ou infinitude, finito ou infinito. Mas o que é algo e o que é outro vai começar a receber esse tipo de palavra, de termos. E aí a gente já pode fazer uma equiparação, né, entre o que seja finito e o que seja infinito no Hegel. Lembrando que essas passagens, né, esse devir que está intrínseco, né, ao trabalho do algo em transformar-se em outro, ele é feito a partir de momentos. E aí é uma palavra que me dá assim, um gatilho muito, muito ruim, porque o professor Baione sempre disse que eu tivesse cuidado toda vez que eu fosse escrever um texto a respeito de Hegel, eu ia utilizar essa palavra momento. E aí eu tive que fazer um trabalho praticamente genealógico, né, arqueológico, para usar aqui a expressão do Foucault, para saber o que era momento. Aí lá vou eu nos princípios da matemática do
nosso amigo Newton, tentando entender o que seja momento. E está lá na segunda lei do Newton, né? O que é o momento? Quantidade de movimentos que são direcionados a partir da orientação que a força dá. Para o Hegel, ele meio que pega de emprestado essa acepção do que seja momento, e ele vai dizer que o momento, dentro do texto dele, é uma tentativa de ultrapassagem, né? Um instante preciso em que as determinações elas sofrem uma passagem, né? Para poder resolver suas próprias oposições. E temos a noção de finito justamente a partir dessa noção de negação, de devir e de determinação. O que é que vem a ser o finito ainda na ciência da lógica? Determinação imanente ao próprio algo, cuja negação constitui e limita esse algo a partir de uma relação que ele tem com um outro. Quer dizer, o algo ele não consegue mais subsistir sozinho, ele sempre vai precisar estar em relação com o outro, dentro desse trabalho de composição de si, de constituição de si. Eu tenho aqui deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui mais ou menos um esquema para mostrar para vocês, que na verdade é mais ou menos uma listagem, né? Para ficar mais didático, né? Temos aqui o finito e o infinito, nós vimos até agora que existem termos que são compartilháveis entre essas duas instâncias, né? Finitude e infinitude, que elas vêm do ser ou do início, justamente por elas serem oposições, essas oposições serem intrínsecas ao próprio ser, elas contemplam um trabalho de negação, é o que nós vimos naquela expressão, a identidade da não identidade, e elas duas meio que comportam o absoluto, porque, de certa forma, dizer que existe no ser uma negação da negação é dizer que existe, em um outro momento, que o absoluto também está residindo ali. Ora, se a negação é o princípio, né, que faz com que o ser ele se movimente, ele está se movimentando para algum lugar, o absoluto ele precisa estar ali como, pelo menos, princípio. Só que esses termos eles são compartilháveis entre finito e infinito. No texto do Hegel, as comparações vão acabar mais ou menos por aí. Existirão outras características do finito que o texto do Hegel não atribui ao infinito, como também certas características que são próprias da infinitude, que nós não vemos no texto da ciência da lógica aplicadas à finitude. E aí a gente passa para discutir quais são elas. Bem, o finito, ele vai ter uma circunscrição a ele, algo que faz com que ele não seja, de imediato, outra coisa que não seja ele próprio. É o que o Hegel vai chamar de limite. Uma explicação que o Hegel dá para limite no texto do Hegel, no texto da ciência da lógica, é justamente essa comunidade indeterminada que ele fala, de algo com seu outro, cuja comunidade essa que transforma esse algo em uma coisa que não seja ele próprio. Esse limite, ele não é, de certa forma, digamos assim, prejudicial ao algo, ou aquilo que é finito. Até porque o limite, ele dá precisão ao finito, ele confirma o finito no mundo, e ele também impede que o finito se dissolva, né, no mundo. O finito ele passa a ser uma coisa muito específica, ele simplesmente não desaparece no todo, né? Ele não, justamente por causa do limite, e aí eu permito aqui uma leve piada, né? O finito ele não atinge o nirvana. Existe uma coisa que prende o limite, né? Que constitui ele, prende ele, o algo a si mesmo. Mas o finito ele precisa fazer uma ultrapassagem desse limite. É algo que está intrínseco a ele. Ele precisa fazer isso. E essa coisa que move o finito a ultrapassar o limite é justamente a inquietude, que é esse movimento contraditório que faz com que o finito sempre tenda a mudar.
E aí a gente já tem aqui assim, uma prévia, né, do que foi que aconteceu até agora. O finito, ele tenta ultrapassar o limite, o entendimento, ele meio que tenta fixar, né, essas determinações do finito, fazendo com que ele não tenda a mudar. Essa tentativa de fixação do finito promove uma expressão que o Hegel utiliza na ciência da lógica, chamada tristeza da finitude. Isso transforma o finito em uma coisa perecível, justamente porque como ele não muda, ele tende a desaparecer no mundo. Essa é a perecibilidade do finito, que o Hegel vai chamar de tristeza. E existe um outro elemento que é colocado. Eu falo elemento, mas também não é uma palavra muito boa, né? É um termo que é empregado a partir de então, nessa relação entre o finito e o limite, que é o dever ser. O finito, uma vez que ele entende que ele precisa ultrapassar o limite, ele obedece ao seu dever ser, e aí ele consegue fazer essa ultrapassagem do limite. E aí nós temos a infinitude. A infinitude é o atendimento do finito a fazer essa ultrapassagem. Interessante dizer isso, porque a infinitude ela só consegue ser explicada a partir do finito. E isso já faz com que a gente também teça, né, a uma outra conclusão, que o finito e o infinito, eles meio que estão em uma situação de inter-relação que não pode ser... um não nega o outro, na verdade, um sempre está confirmando o outro, finito e infinito, justamente por essa questão a infinitude ser explicada no texto da ciência da lógica a partir do que seja o finito. Do mesmo jeito que existe uma tristeza, né, do finito, existe também uma acepção prejudicial a respeito da infinitude. A infinitude, ela não pode ser considerada um além, uma situação em que o finito não possa alcançá-la. Ela não pode ser algo considerado inalcançável. Se isso for considerado em relação ao infinito, Hegel vai dizer na ciência da lógica que estaremos incorrendo em tratar a infinitude como uma má infinitude, que é uma tentativa de fixação do entendimento em relação ao infinito. E aí a gente tem, né, a tristeza do finito, que está relacionada à fixação do entendimento de um lado, e a má infinitude em relação ao outro, ao infinito. É bem importante dizer isso em relação ao infinito, de que o infinito tem que ser alcançável, ele é infinito, mas isso não impede que ele possa ser acessado. Essa situação ela vai ser muito explorada na filosofia da religião. E aí a gente chega na mediação, né? Deixa eu tentar voltar aqui para a apresentação, porque aí a gente faz aqui um balanço parcial, né, sobre a coisa. A gente viu que o finito ele não compartilha com o infinito o limite, nem a inquietude. Dá a entender na ciência da lógica que a inquietude é algo que só acomete ao finito, né? E a verdade, era um ponto que eu teria que dizer, que o infinito ele é pleno de verdade. Ele é um processo verdadeiro. Justamente a verdade do infinito se dá quando o finito atende ao seu dever ser e ultrapassa o seu limite. Essa verdade, que é a ultrapassagem do limite do finito, né, obedecendo, submetendo-se ao dever ser, ele não é comunicado, pelo menos no texto da ciência da lógica, ao finito. A verdade é como se fosse uma propriedade específica do infinito. O que eu posso dizer mais, né? A questão da mediação. A mediação ela vai aparecer no Hegel a partir dessa passagem aqui, que eu entendi que poderia ser melhor trabalhada para poder ser compreendida a mediação. A finitude a saber, a barreira posta como barreira, é o ser aí posto como determinação, de passar para seu ser em si e tornar-se infinito. A infinitude é o nada do finito, seu ser em si e dever ser, mas este dever ser, ao mesmo tempo, como refletido dentro de si. O dever ser implementado.
o ser que se relaciona apenas consigo, ser inteiramente afirmativo. Na infinitude está presente a satisfação de que toda a determinidade, alteração, barreira e com ela o próprio dever ser desapareceu. Está posto como suprassumido, como nada do finito. E aí eu peço a atenção de vocês nessa frase aqui. Na infinitude está presente a satisfação de que toda determinidade, alteração, barreira e com ela o próprio dever ser desapareceu. Está posto como suprassumido, como nada do finito. Quer dizer, o infinito, quando ele absorve, quando ele assimila todas as determinações do finito, o infinito ele passa a ser determinado também, certo? E aí existe também uma outra passagem que só confirma isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, sobre essa determinação do infinito. Aqui o ser é o que inicia, estou lendo o Hegel, apresentado como surgido por meio da mediação e com efeito por meio da mediação, que é ao mesmo tempo supra-assunção de si mesma, com a pressuposição do saber puro como resultado do saber finito da consciência. Eu nem ia falar sobre consciência, mas aí vocês fizeram um questionamento muito grande sobre qual seria o termo da consciência, que eu não vou explorar aqui, aí só confirmou realmente que eu não estava errado em estar querendo falar um pouco sobre o que seja consciência, porque como fazia parte da passagem, eu não quis cortar o termo. Aí, mas eu fiquei pensando, vão querer saber por que eu considerei consciência aqui, mas eu não ia tratar dela mesmo. E o que vai se tornar a mediação? A mediação é um processo de determinação do próprio infinito. Interessante notar que, assim, essa percepção, essa conclusão, ela não é dada, né? Não é que ela não seja permitida, mas, assim, ela não está muito evidente na leitura da ciência da lógica, pelo menos na passagem sobre a infinitude. Mas aí a gente fazendo uma visita à enciclopédia, onde o Hegel, na doutrina do ser, vai falar sobre a medida, né? E ele lembra que os antigos tinham, inclusive, um deus, né? Que era o deus da medida, que era o deus da justiça. E nessa passagem que o Hegel vai falar sobre essa divindade, né? Que era a divindade que relacionava grandezas e, ao mesmo tempo, era a divindade que tratava da justiça, o Hegel vai citar aquele pensamento que também era muito corrente, né? Entre as pessoas, de que Deus é a medida de todas as coisas. Quer dizer, a mediação, ela está relacionada à medida, a medida na enciclopédia, ela começa a ser aludida em relação à divindade, e nas lições sobre a filosofia da religião, isso vai ficar um pouco mais claro. E aí, o que eu posso dizer sobre a filosofia da religião? Filosofia da religião é um conjunto de notas de aula que os alunos do Hegel coligiram. São aulas que ele deu em torno de 10 anos, né, quando ele foi professor em Berlim. O objeto da filosofia da religião é tratar de Deus no âmbito do conceito, não é no âmbito do ser, que seria o caso de onde a finitude está sendo trabalhada na ciência da lógica, mas na filosofia da religião, o Hegel vai tratar da ideia absoluta, cujo estofo é a verdade, e essa verdade se encontra no infinito, certo? E dentro dessa relação que se dá da ideia absoluta, o que é a ideia absoluta? Já está lá no parágrafo 213 da enciclopédia, né? Que é o retorno que a ideia faz, é um retorno eterno que a ideia faz para si mesma. Essa noção de ideia absoluta vai estar no bojo do que o Hegel entende como filosofia da religião. A filosofia da religião é o quê? É o ser humano enquanto finito, que tem consciência de que ele é finito, mas ele também tem consciência de que ele pode acessar a uma instância infinita, que é Deus. Mas, na filosofia da religião, o Hegel também vai dizer que Deus, na religião, também se direciona para os indivíduos finitos.
existe um movimento que ele é bilateral. Ele não é só do finito para o infinito, ele também é do infinito para o finito. E é aí que a filosofia da religião poderia lançar uma luz, né, sobre essa leitura do que seja a mediação para o Hegel na ciência da lógica, que a mediação seria uma instância de determinação do infinito que indica que esse infinito ele também está indo em direção do finito. Não é só, ou seja, o limite que a gente só vê que existe no finito, no texto da ciência da lógica, ele também existiria no infinito, em Deus, e aí a gente também não vai poder ter só a filosofia da religião para poder amparar essa suspeita, né? Mas também na seção da ciência da filosofia da religião revelada na enciclopédia. E aí, gente, eu estou meio que acabando aqui. E o que a filosofia da religião poderia oferecer para a ciência da lógica seria essa relação de convergência entre finito e infinito, que não está muito evidente, né, numa primeira leitura, na ciência da lógica, quem vai se direcionar à noção a passagem sobre a infinitude que está no capítulo sobre o ser aí. Eu acho que terminei a minha apresentação aqui, seria a conclusão disso. É muito rápido, professor Ricardo, é muito rápido também o espaço assim, a gente também precisa saber dosar o quanto de informação que a gente pode dar para não cansar. Mas eu queria responder o Gabriel. O Gabriel, ele fez uma pergunta que eu acho que é importante que seja respondida por todas as pessoas que estejam apresentando, qual é a bibliografia selecionada e por que essa bibliografia está constando aqui nesse trabalho, né? E aí eu tento apresentar, sim, alguma coisa que me acompanha e alguma coisa que eu fiz, que eu visitei para compor esse texto, né, que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui. Bem, o primeiro é o livro do Burbage, que é Hegel a respeito, né, Hegel sobre lógica e religião, é um livro que foi lançado em 92. Esse livro é, assim, essencial para quem vai tentar explorar esse campo, né, essa interseção entre lógica e religião no Hegel. Existem pouquíssimos trabalhos a respeito disso. O do Burbage é um dos pouquíssimos, não é poucos, pouquíssimos. O próprio Burbage, ele meio que deixou esse tema, né, lá atrás, nos idos de 90, mas ele deixou uma boa fotografia da pesquisa dele nesse livro. Eu só tenho um capítulo sobre ele, que foi que eu consegui lá na visita que eu fiz lá na Universidade Americana. Esse livro nem estava disponível na prateleira da biblioteca, foi assim um verdadeiro procedimento burocrático para poder conseguir um capítulo. O segundo livro que eu acho que é interessante para quem quer explorar a lógica é a apresentação, a introdução à lógica de Hegel do Stephen Holgate. Bem, ele tem assim muitas especificidades, porque o Holgate ele está tentando apresentar lógica, né, para o leitor médio de ciências humanas de uma universidade anglo-saxã. E aí ele faz muita referência ao Kierkegaard, ao Derrida, ao Nietzsche, né, tentando apresentar o Hegel sempre com essa fricção, porque eu entendo que esses autores sejam autores um pouco mais conhecidos dentro dos alunos de humanas lá. Mas é um trabalho interessante porque ele tenta fazer um resumo, não é um resumo, mas como eu posso dizer, um esquema explicativo sobre o que é a ciência da lógica, né? A obra Ciência da Lógica, nas suas partes, nas suas subpartes. Isso a gente também não vê em todo lugar. E ele também faz alguns estudos críticos a respeito de certos temas, né? O ser e o nada, a indeterminação, né? E o outro livro que eu acho muito importante é essa organização, que foi feita pelo professor Agemi Bavaresco, a professora Marloren Miranda, entre outros, né? Que são artigos feitos por pesquisadores brasileiros que estão se debruçando sobre a lógica, e aí o resultado, né, da pesquisa de cada um
a respeito disso. Tanto é que eu cito no meu trabalho uma questão sobre a determinação, né? O limite, a barreira, a constituição. E isso também está sendo utilizado, não só na lógica, mas aplicado num artigo do Alexandre Barbosa à biologia. Né? Em certa parte, eu acredito que isso seja permitido, até porque o Hegel, quer dizer, existe uma discussão de que o Hegel não deixou um método, né? Que pudesse ser aplicado à lógica. Ele faz uma descrição do método lá na ideia absoluta da ciência da lógica, mas ele ainda não é muito aceito, né? Existe uma pesquisadora, a professora Angélica Knudsen, que defende que sim, que a ideia absoluta contém um método e que esse método ele poderia ser aplicado. Mas aí fica assim um medo, né? Se eu tentar tornar o método hegeliano, que está na ideia absoluta da ciência da lógica, um padrão, um modelo, eu posso estar incorrendo no risco de estar determinando, de estar fixando, né, um movimento, né, do ser e como é que esse movimento ele vai ser preenchido de conteúdo e conceito, até porque o conceito ele é feito de negação. Né? E eu quero agradecer a atenção de todas e todos, quero pedir desculpas pela a rapidez, né, de ter apresentado um conteúdo que precisa ser tão bem descrito, e eu ainda não tenho essa desenvoltura, mas foi uma tentativa de leitura cruzada, e aí eu tento apresentar aqui alguma coisa que pode, né, trazer mais perguntas, porque eu acho que eu não sou capaz de oferecer resposta para ninguém, mas assim, uma questão é que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer pelo menos uma pergunta bem feita, e esse trabalho de leitura cruzada foi a tentativa de fazer uma pergunta, não de estabelecer uma resposta. Obrigado a todas e todos. Parabéns, Rodrigo. Michela, você gostaria de comentar? Michela, você gostaria de começar? Não. Nós não estamos te ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora estamos. Ok. Na verdade, não tenho muitas coisas para dizer, porque, na verdade, concordo com grande parte das coisas que o Rodrigo falou. Queria te agradecer, Rodrigo, é sempre bom te ouvir. O único grande problema do Rodrigo é que ele tem uma síndrome do impostor muito grande, que tem que deixar um pouco, porque esses trabalhos dele são sempre muito bons. Queria dizer só uma coisa, que a parte melhor chega no final. É que eu queria saber mais sobre o final, esse movimento bilateral. Mas claro que isso seria possível só se a gente tivesse uma outra meia hora, né? Daí precisaria de uma análise mais detalhada da dialética do finito e do infinito, ver como isso se relaciona às lições da filosofia da religião, e daí qual das lições vou pegar, e assim por diante. E para mim o problema, na verdade, é um pouquinho um problema de estrutura, novamente, me pergunto se não seria possível fazer esse trabalho na qual eu vou pressupor necessariamente um determinado conhecimento do leitor de toda a primeira parte para ficar mais na dialética do finito e do infinito. É que tem uma determinação imediata entre os dois, depois a relação recíproca, depois o verdadeiro infinito, para entrar realmente numa relação mais profunda também com as lições sobre a filosofia da religião. Esse tipo de análise seria necessária, mas é óbvio que eu acho que todas as suas apresentações que são feitas aqui são começos de trabalhos que só daqui a alguns meses vão ser publicados. Então, queria só te parabenizar, dizer que você me deixou muito, muito curiosa. E depois me lembrei de um livro que eu roubei, literalmente roubei, na sala do Luca, do Illetterati. É esse aqui. Um livro de um congresso de 2001. O Finito e Infinito no pensamento de Hegel. E tem um capítulo, Rodrigo, eu estava vendo aqui,
Eu roubei esse livro há muito tempo atrás. Tem um capítulo que fala do seu tema, e que fala de um autor que, na verdade, eu não conheço, Wolfgang Pannenberg, não lembro quem é, ignorar é um problema meu. Mas der eine Gata, as Tivarafta, unendliche und die Trinitätslehre, então é o único Deus como verdadeiro infinito, é a doutrina da Trindade. Parece que tenha bastante a ver com aquilo que você está fazendo. Talvez eu possa tentar fazer fotos do capítulo, depois eu te mando, tá bom? É só isso, meus parabéns. Ô, professor Michela, obrigado por tentar contribuir para manter aqui a minha autoestima. Sim, a questão da doutrina da Trindade, que está na religião revelada, né, os parágrafos 566, 500 a 571, é onde o Hegel vai, inclusive, explorar na forma silogística eu tenho medo de usar isso, mas assim, a função do que é o de Deus enquanto Pai numa relação entre mundo e espírito. E aí a ideia de infinitude, ela está casada na filosofia da religião com esse intervalo de parágrafos. Até porque a noção de comunidade, né? A comunidade que nasce, a comunidade que permanece, a comunidade que se realiza espiritualmente nas lições de 1827, que estão no volume 3, elas vão fazer essa exploração do que é a ideia absoluta e do que é esse silogismo da doutrina da Trindade no Hegel. Realmente, se eu teria que ter aqui mais ou menos uns 20 minutos e torcendo que eu pudesse ser didático, porque o perigo de não ser é altíssimo. E aí eu teria que fazer essa explicação, mas olha, obrigado realmente a esse problema de conteúdo, né, de ficar pegando coisa que não é para pegar, né, para poder tratar de um assunto, é justamente esse medo que me dá de estar explorando o Hegel e sempre estar deixando uma coisa de fora, né? Mas obrigado, e obrigado pelas conversas que vocês tiveram comigo, professor Ricardo, e você, professor Michela, na minha qualificação, porque essa minha sede, né, para a lógica, ela meio que surgiu de lá, daquela conversa que a gente teve lá na qualificação. Obrigado. Bom, eu queria conversar, eu pedi para a Michela falar também um pouco antes, porque eu estava pensando em algumas coisas da sua apresentação que eu queria dizer e para mim ainda não estava claro, né? E é sempre bom também alguém falar antes da gente, porque traz outros aspectos que a gente não viu. Então, primeiramente, eu queria te parabenizar pela pesquisa também, pelo estudo, né? Esse em especial, além daquilo que você faz no doutorado, mas esse que você apresentou para a gente, né? Parabéns pela apresentação também, né? E também, como do Guilherme, parabéns pela escolha do tema, né? Pela coragem de levá-lo adiante, né? E de desenvolvê-lo, né? De fato, parabéns. A Michela falou da síndrome do impostor, eu não conhecia, eu gostei muito, vou dar uma olhada lá nas definições. Acho que, de fato, ele tem um pouco dessa síndrome, assim, né? Que é aquele especialista que acha que não conhece, então está sempre achando que não devia estar ali, mas vai lá. Na sua apresentação de texto, que foi a que eu li, você chegou a fazer uma exposição das categorias anteriores ao infinito, né? Eu acho que isso foi muito interessante e bom. Você aqui retomou uma parte disso, né? Eu só daria uma dica, já que a gente está estudando a lógica e essa parte do infinito, e é uma dica para você e para todos, que é assim, começar a estudar essa exposição pela pequena lógica, principalmente pelos captas, né, pelas cabeças dos parágrafos só, recorta só aquelas cabeças dos parágrafos, colocam ali, porque ali é o desenvolvimento conceitual, a espinha dorsal dele, assim, direta. E aí, pode aí ler os outros parágrafos, porque a pequena lógica sempre tem muito adendo, que fala de muita coisa, a gente tem que tomar cuidado para não se perder ali, né? E depois vai para a pequena lógica, porque assim, para a grande lógica, porque a pequena lógica, ela mostra, segundo o próprio Hegel, as linhas gerais de exposição.
Então, é Hegel falando, ó, primeiro é isso, depois aquilo, isso daqui vem assim. Essa é a linha geral. A pequena lógica, a grande lógica, ela vai detalhar essa exposição que está na pequena lógica. Aí, separando os conceitos, falando, olha, tem esse, tem esse. Como é que esse se relaciona com esse assim? Depois ele fala, olha, mas essa relação também dá outra relação assim. E isso se estabelece. Aí a gente tem que passar para aquilo. Então, é muito mais difícil. E se você entra na grande lógica, é quase como se fosse nadar, né, o oceano, um grande rio, antes de nadar um pequeno rio. Então, você sai nadando, 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 a probabilidade de você morrer afogado ali é muito grande, né? Alguns alunos meus começaram a fazer isso, e eu falei, professor, já não estou entendendo mais nada do que está lá na grande lógica. Eu falei, mas você olhou a outra? Não. Então, essa é uma dica que eu dou, né? Porque na grande lógica, principalmente na ciência do ser, Hegel começa a desenvolver o projeto dele, pensado inicialmente na fenomenologia como introdução ao sistema das ciências, depois ele começa a escrever a grande lógica, e escrevendo a grande lógica, quando ele termina, ele percebe que não dá mais para manter a estrutura anterior. Então, e ali ele não explicita muita coisa. Na enciclopédia, ele dá as razões pela qual a lógica está ali dentro da enciclopédia como um todo, dentro da filosofia como um todo, o que ela tem a ver com o resto. Então, é bem melhor começar ali pela enciclopédia. Concordo que também não é um texto fácil. Às vezes, o fato de ser denso é uma dificuldade. A gente não entende uma passagem ali do que o Hegel quis dizer e tem que buscar em outros lugares. Por exemplo, a força e o entendimento na doutrina da essência, da enciclopédia, não dá para entender. Você tem que ir lá para a fenomenologia para entender melhor o que ele está querendo expor ali, né? Mas é sempre, ao meu ver, sempre o melhor caminho, porque é o Hegel falando da filosofia dele, né? Antes de pegar um comentador ou tentar se aventurar sozinho na grande lógica, né? Você falou de momentos aí e relacionou com o Newton. Tem que tomar muito cuidado com essa história de momentos, mas eu faria diferente. Eu iria na própria enciclopédia e procuraria todas as ocorrências de momento lá para ver em que sentido o Hegel estaria usando isso. Em particular, tem um adendo que eu me lembro mais onde está, que ele fala assim, momentos podem ser entendidos como se fosse forças de uma alavanca, etc. Mas não é nada disso, né? Então, é bom dar uma olhada lá, né? Essa seria a minha sugestão. Não sei se tem muitas ocorrências, ficaria muito difícil. Mas a ideia de momentos é uma ideia primeiro, de momento no sentido como se fosse um processo, então é um momento de cada processo, mas em Hegel, como essa exposição é conceitual, esses momentos vão fazer parte da coisa mesma, né? Então, é constitutiva da coisa mesma. E, pior no sentido de mais profundo ainda, é a coisa se apresentando, dependendo do que seja, por exemplo, no caso do conceito, ou da ideia absoluta, ou do espírito. Então, de fato, isso são momentos de apreensão, né? Ou de apresentação desse elemento, né? Então, mas, de fato, o professor Baione tem razão, como sempre, né? Ou quase sempre, né? De que essa é um conceito técnico em Hegel, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acha que pode usar como normalmente e acaba mais confundindo o leitor do que ajudando, né? Eu vejo uma relação muito grande do seu trabalho com o do Guilherme, né, que apresentou agora. Aliás, eu acho que depois que vocês escreverem um texto, ou um pouco antes, deveria se explorar um pouco mais essa correlação, né? Mas, no seu caso, você quer entrar e entra, né, na compreensão da relação entre homem e Deus, e entre finito e infinito. Então, eu acho que talvez você devesse já colocar isso de início. Você colocou, mas tudo bem, colocar de uma forma explícita. Olha, eu estou buscando entender a relação entre homem e Deus no sentido de infinito e finito, e você expõe isso em alguns momentos, mas já em sério, dizendo que é isso, coloca as citações do Hegel que você colocou, que justamente justifica o porquê tomar isso,
e começa, então, a análise lógica de como uma coisa se relaciona com a outra. Acho a sua tese, né, excelente e concordo com ela, é essa, né? Mas antes de analisar isso, eu queria entrar um pouco na questão da bibliografia que você colocou, né? Bom, tem outra coisa, você falou aqui de medo de deixar algo de fora no Hegel. Não tenha medo, vai ficar de fora alguma coisa. Sempre, alguma ou muitas, a gente nunca sabe. Se a gente conseguir dar o suficiente ali para o seu leitor estar junto com você e concordando até o final do texto, tá bom demais. Porque, às vezes, a gente fica querendo colocar coisas de fora e aí acontece aquilo que a gente estava comentando, né, antes. O texto acaba tratando de muita coisa em pouco espaço, acaba ficando superficial, né, que é natural de um texto, né, que trata essas coisas, e o leitor não entende muito bem ali. Então, se ele conseguiu acompanhar passo a passo e chegar no final com você, é melhor do que, vamos dizer, tentar uma erudição, como a gente falou antes, ou mesmo uma certa completude, num certo sentido, nossa, eu não posso deixar de fora isso, eu não posso deixar. O que a gente não pode deixar de fora é aquilo que na exposição é essencial. Então, por exemplo, no caso que você falou de Deus e a lógica, como a concepção de Deus lá no final, em Hegel, né, porque a gente falou antes de Deus, né, do que seria, está diretamente relacionado à ideia lógica, aí não tem como falar de Deus sem falar da ideia lógica e de lógica de alguma forma, né? Então, isso tem que entrar. Mas as diversas considerações, isso não tem como, não dá para entrar nos textos. Não entra no texto de uma pesquisa, na verdade, né? Ele acaba entrando num texto de um livro, onde você tem várias pesquisas ordenadas, e aí sim aquilo faz um sentido maior, né? Mas, então, falando da bibliografia, depois você manda aquela fotinha da bibliografia, pelo menos para mim, não sei se o pessoal vai querer, mas para mim tem alguns livros ali que me interessam. Talvez aquele capítulo também que você conseguiu, se você puder mandar para mim, eu tenho interesse. A Miquela também pode tirar umas fotos daquele capítulo que ela falou, eu também tenho muito interesse, né? E eu tenho, não sei se você conhece esse livro, na verdade eu me interessei por ele há pouco tempo, comprei, comecei a ler, mas como tudo, a gente está tentando dar conta, não consigo ir para frente. Chama Hegel e a Religião, em francês, né? Hegel e la Religion, né? Ele foi publicado pelo Guy Planty-Bonjour. Depois eu posso te mandar a referência. Foi organizado por ele. Então, tem lá o Bourgeois falando sobre a religião de Hegel, tem vários... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, rapidinho. Aqui. Tem... bom, Bourgeois, eu acho que é o mais conhecido. O Jacques Dont, né? E alguns outros que são especialistas e que já estudaram muito esse tema da religião em Hegel. Sim, manda fotos. Hoje em dia tem programinhas que fazem PDF, ou pode ser as próprias fotos, a gente faz PDF delas, só tem que estar legível, por favor, Miquela. Então, isso, perfeito. Então, mas agora, então, entrando no conteúdo mesmo, veja, o que eu achei muito estranho foi que quando a Gemir propôs as divisões, eu vi lá infinito, eu pensei, olha, é sobre a verdadeira infinitude, né? Então, vamos escolher isso, porque discutir esse tema no nosso grupo é muito importante, né? Só que quando eu fui ler, justamente para cá, eu vejo que ele passa mais tempo falando da má infinitude, nessa parte que a gente estudou, do que da verdadeira infinitude. E isso, para nós aqui, é um problema, porque, a princípio, ele estaria tratando disso, a princípio, os textos estão estruturados na compreensão da verdadeira infinitude, e lá ele está falando mais da má infinitude do que da verdadeira infinitude.
E quando a gente vê esse desenvolvimento da verdadeira infinitude, e é algo muito simples, depois que, né, você faz entende o contexto geral, ou indo por aqueles parágrafos que eu disse da enciclopédia, né? Você tem aí um primeiro imediato indeterminado, já que a gente vai pensar algo, e um imediato é um ser, e se ele é indeterminado, ele é o ser puro. Então, a primeira categoria, o primeiro conceito para a gente pensar é o conceito de ser, sem o qual nada não faz sentido, e etc. E ele faz toda uma argumentação porque que então o ser tem que ser o começo da ciência. Esse ser colocado assim, sem determinação, ele é nada, você não consegue diferenciá-lo do nada, a não ser que o ser é o ser e o nada é o nada. E isso é um problema para o pensar, né? Então, isso gera uma contradição que te obriga a encontrar uma categoria superior que suprassuma, né, que supere essas anteriores, que contém essa unidade nela, que é justamente a categoria do devir, onde o que não é vem a ser e o que vem a ser deixa de ser, né? Onde ser se torna nada e nada se torna ser, não mais aqueles puros, mas justamente um ser determinado. E um ser determinado, porque antes o ser era indeterminado, o ser puro, o ser determinado tem uma determinação, né? Portanto, tem uma qualidade. E, enquanto tal, ele é determinado, ele é finito, ele tem uma determinação de algo que não é ele, né? Então, e quanto um ser determinado, que tem uma qualidade, ele é um algo, e o algo tem um limite. Tem um limite tanto, vamos assim dizer, qualitativo em relação às outras coisas, mas acaba tendo um certo limite temporal, no sentido de que ele não vai ser eterno, ele não vai permanecer, ele tem um limite, e um limite é um outro, né? Na doutrina do ser. Então, esse algo passa em outro, e esse outro vai passar também em outro, porque ele é determinado também. Então, vai passar em outro, e esse outro em outro, e esse outro em outro. E daí você tem um infinito aí, né? Só que essa, como disse Hegel, é a má infinitude. É o processo que nunca acaba. A gente não sabe o que não consegue determinar. É simplesmente o dizer que eu não consigo determinar, porque aquilo que eu determinei aqui se torna indeterminado e se torna uma outra determinação. E qual é essa outra determinação? Ela vai depender do que ela se transformar. E aí vai, né? E onde está o ser nisso? O ser está naquele algo? Ou está no segundo? Ou está no terceiro? Ou está nesse transformar? Mas se é o transformar, que ser é esse que se transforma e que não tem uma determinidade dele ali? Tudo bem? Então, justamente por essas contradições, eu preciso... E o ser foi passado, né, por negação e negação, porque ir para o outro é o negar-se, eu preciso negar a negação, eu preciso passar a negação da negação. E a negação da negação é assumir que há um ser, que vai ser o ser para si, que é infinito, ou melhor dizendo, o verdadeiro infinito, que vai ser o ser para si depois, há o verdadeiro infinito que está se mostrando naqueles seres. Portanto, ele é o ser que dá suporte, vamos assim dizer, aos seres particulares, ao finito. Então, é um infinito no qual o finito está superado, e nesse sentido significa estar contido, não é duas coisas separadas, o finito de um lado e o finito de outro, que ele analisa muito nesse capítulo que a gente está tratando. Então, e aí ele coloca um pouco mais para frente, não tem sentido você se perguntar, mas quando o finito passa para o infinito? Não, o finito sempre esteve no infinito, e é sempre o infinito se expondo, então essa pergunta não tem sentido. E nem ao contrário, como é que o infinito gera o finito? Né? Então, é por isso que essa categoria de verdadeiro infinito é difícil, mas é ela quem vai dar uma certa substancialidade para tudo que vem depois. Substancialidade no plano do ser, pensando aí nas categorias do ser, né? Do imediato. Né? E é esse verdadeiro infinito, é nele que vai se desdobrar todas as outras categorias, depois de quantidade, depois vai se tornar medida, e o desmensurado, né, o Maslow, ou sem medida, ele é uma medida, e, portanto, ele é infinito, e
Então, é esse infinito que vai se mostrar, e é esse infinito que, e por isso aí que Hegel vai dizer que esse infinito está relacionado à idealidade, né? E que a verdade das coisas é a idealidade, né? E que a verdade até do finito é a idealidade. Ele vai relacionar esse infinito com o eu, e o eu como sendo infinito, né? E se mostrando dentro dele todas essas categorias. Então, e é por isso que essa categoria do verdadeiro infinito é um problema para as interpretações materialistas ou finitistas, porque ele é infinito, né? E aí? E mais, em Hegel, quando você pega lá o espírito subjetivo e o espírito objetivo, né, que está na história, Hegel diz que eles são finitos, espíritos finitos. Só o espírito absoluto é o espírito infinito. E aí, então, tem a ligação entre o infinito e o espírito absoluto. Por isso que eu concordo com a sua tese, acho ela muito interessante, né? E acho que ela merece ser desenvolvida, se não agora, no artigo, se você não conseguir por causa do doutorado, mas futuramente, ela está no centro de toda a discussão que você vem fazendo, lá da sua qualificação que você se colocou, ou seja, você chegou no cerne lógico da questão, e que, no caso do Hegel, chegar no cerne lógico é chegar na onde não tem mais para onde descer, vamos assim dizer. Chegou na coisa mesmo, né? Então, e aí essa relação entre o finito e o verdadeiro infinito vai voltar nessa questão da relação do conhecimento infinito, né? Do espírito infinito e os conhecimentos finitos, né? A gente estava falando de bibliografia, se você pegar lá aqueles artigos sobre a ideia da filosofia, ou mesmo as interpretações parciais e da interpretação especulativa, a justificação de que você, ali no momento da religião, tem um Deus que existe em si, é porque você vai ter que ter o verdadeiro infinito. Porque até a arte, o momento da arte, tudo pode ser visto mais ou menos como um finito se relacionando, mas vai ter que ter uma substância, um algo expondo esses momentos, que é justamente o mesmo raciocínio que ele faz do verdadeiro infinito. Só que ali, agora, esse verdadeiro infinito não é só a categoria do verdadeiro infinito, mas é o verdadeiro infinito daquele conhecimento, daqueles conhecimentos que estão envolvidos da arte, da religião, da eticidade, etc. E por isso que a religião entra aí, né, nesse ponto. Bom, eu não vou falar sobre isso, a questão aí não é essa, mas se você voltar lá, você vai ver que essa é a justificativa, e ali você consegue o ponto de encontro, ao meu ver, entre essas duas formas de exposição. Eu acho que eu já falei demais. Então, é isso, basicamente. De novo, parabéns pela exposição. Sem problema, Miquela. Nós agradecemos a sua participação, que sempre enriquece muito as reuniões. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Rodrigo, só um favor. Envia depois da reunião uma mensagem no Zap para eu lembrar de te enviar as fotos, tá? Tá bom, tá bom. É isso. Bom final de semana para todos. Bom trabalho. Tchau. E você também. Boa janta. Obrigada. Tchau. Gente, eu também aproveito para me despedir, porque eu vou ter que sair, já passou um pouco do meu horário, mas eu agradeço a todos pela presença, pelos comentários, pelas considerações. E é isso, eu espero que vocês tenham um bom final de apresentação e que o Rodrigo consiga ainda assimilar mais boas questões que serão colocadas. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tenham uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Tchau. Bom trabalho e bom final de semana. Obrigado. Quem gostaria... Mas eu não ia mais falar nada mesmo, não. Quem gostaria de falar, comentar ou apontar alguma coisa? O Gabriel sente falta da pergunta para o Felipe, para o Guilherme, do porquê ele escolheu a bibliografia dele. Eu acabei esquecendo, na verdade. O Rodrigo lembrou da pergunta e acabou respondendo a parte dele. Eu acabei esquecendo da pergunta que eu deveria ter perguntado isso para todos. Eu ia falar agora, mas o Felipe saiu, nem deu tempo até abrir o microfone, mas ele já saiu, que eu ia parabenizar tanto ele quanto o Rodrigo pelas apresentações.
no meu trabalho eu tô fazendo essa busca pelas definições, né, em vários dicionários e léxicos sobre o Hegel, e é impressionante que até o momento, em todos que eu verifiquei, há essa menção da importância dessa concepção hegeliana do infinito para a filosofia da religião do Hegel, né? Então, não essa parte da filosofia da religião não é algo que eu vou trabalhar por falta de capacidade mesmo com esse tema, não estou habituado, mas realmente, como você disse, Tassinari, é muito corajoso da parte dos dois se aventurar nisso, porque pelo que nessa pesquisa que eu estou fazendo, está sendo bastante enfatizado a importância desse conceito e a conexão dele, né, a relação dele com a filosofia da religião do Hegel. Então, parabéns para os dois, né, por essa pesquisa, essa coragem de pesquisar um tema bastante difícil. Obrigado, Gabriel. Desculpa, fala, Rodrigo. Não, era agradecer o Gabriel mesmo e dizer que tudo no Hegel é difícil, não é? A filosofia da religião ela não tem uma proeminência em relação aos outros temas, não. Que você for pesquisar, você vai querer chorar. Mas quem disse que o mundo é simples, que as razões do mundo são simples? O povo quer descobrir o que é o mundo, o que é o homem, quer que ainda seja simples, né? Só o fato de já dar algo que permite entender já está bom demais. Agora, ainda quer que seja simples, aí não vai dar certo, não vai ser o homem, não vai ser o mundo. Mas, Gabriel, depois manda para a gente o que você encontrou das definições dos léxicos, por favor, também é muito interessante. Desculpa, Rodrigo, te interrompi de novo. Quem mais gostaria de perguntar? Vou comentar. Acho que só o cachorro lá fora, não sei se vocês estão escutando aí, mano. O microfone é bom, ele acaba tirando esses ruídos. Bom, eu acho que é isso, gente. A gente chegou, então, nesse limite. Pergunte, Felipe. Rodrigo, parabéns pela apresentação. E eu fiquei com uma questão, como eu só tive contato com a fenomenologia por enquanto, no trajeto da fenomenologia, a ideia da ciência da experiência da consciência, né, em suas diversas dimensões, parece que há uma gramática em Hegel em que o bom e velho movimento da suprassunção e tudo que isso implica, né? Quando a gente fala de infinito, ao associar infinito com esse movimento próprio às figuras do trajeto da consciência e suas suprassunções, há uma ligação entre uma coisa e outra? Há uma ligação entre esses movimentos vinculados à consciência, até o espírito, e, enfim, dentro da reflexão do infinito, ou são setores dentro do terreno hegeliano muito distintos entre si? Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu ia perguntar. Felipe, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, né? Porque aí eu tenho medo de não ter entendido a pergunta e vou responder uma coisa que nem foi o que tu perguntou. Sobre a questão de a consciência, ela ter alguma relação com o infinito absoluto a partir da suprassunção, foi isso ou não? Qualquer coisa tu... É isso, exatamente isso. Bem, a fenomenologia do espírito assim, ela é extremamente importante, né? De praticamente toda a produção escrita do Hegel. Inclusive, a gente fazendo essa leitura, tentando, né, fazer essa leitura toda da obra do Hegel, a gente vê que na fenomenologia a coisa é um antes e um depois, né? A fenomenologia, ela não... Assim, apesar de ser um livro muito importante, porque aí marca uma virada de toda a postura que o Hegel tinha do que era a filosofia para ele, a fenomenologia do espírito, ela não responde, pelo menos, por exemplo, para mim, muita coisa. Tanto é que muito da minha fonte, na minha pesquisa, é propriamente a filosofia da religião. Por exemplo, na fenomenologia do espírito, a religião da qual o Hegel vai falar, ele vai tratar, por exemplo, a religião da arte, né?
que tudo bem, que ele retoma de uma forma muito específica, mas também muito diferente na filosofia da religião, mas, assim, meio que as coisas não existe tanta comunicação entre fenomenologia do espírito e filosofia da religião em certos desenvolvimentos de tema. Agora, quando tu fala assim, que tem a questão da consciência chegando ao absoluto. Bem, aí o professor Ricardo me ajuda. Na fenomenologia do espírito, o que é que a gente tem? A gente tem a consciência na forma muito empobrecida, né, que é a certeza de si, chegando a saber absoluto, certo? A fenomenologia do espírito é praticamente esse itinerário. E um itinerário de acertos e erros, né? Você vê que a consciência, ela sempre está achando que ela está sendo consciência de alguma coisa, mas ela sempre também está quebrando a cara e vendo que sempre está faltando alguma coisa para ela, né? Nesse sentido, existe não é que é uma interpretação, mas assim, um posicionamento, né, de que sempre está adquirindo a noção de que alguma coisa falta para ela, então ela já tem dentro de si algo que está acompanhando ela a ser direcionado ao absoluto, que seria o feixe, né? O conjunto de todas as informações, não é informações, né? O conjunto de todas as coisas, de todo o conhecimento em si. Quer dizer, se a consciência ela sempre está de forma resiliente, né? Caindo, quebrando a cara, se levantando, sacudindo a poeira, voltando o caminho dela, alguma coisa está movendo ela. Aí, uma das interpretações é que, não, o absoluto já está junto com a consciência, ainda que não na sua forma desenvolvida, né, levando ela pela mão até o absoluto, né? E aí, eu não consigo mais explicar mais para ti, porque eu também tenho os meus limites, né? Eu, como algo, tenho limites a respeito do que seja a leitura da fenomenologia do espírito, né? Só que está me faltando o dever ser, né? Para poder fazer a ultrapassagem do algo, né? A ultrapassagem do limite em direção ao infinito. Mas obrigado pela pergunta, viu, Felipe? Eu gostei muito da sua descrição da fenomenologia como uma consciência achando que é uma coisa ou outra e quebrando a cara aqui e ali, que é um caminho errático. Eu gostei bastante. Bem legal. E quanto a você ser um algo finito frente a isso, eu acho que você toca exatamente no problema. Exatamente no problema. Porque, assim, você é um algo e portanto, finito, e que está procurando estudar mais para entender melhor o Hegel, para poder falar, não é isso? Mas com isso, você vai se tornar o quê? Um outro algo, que vai ter a sua finitude, que é finito, e, portanto, ainda não vai conseguir dar conta do Hegel, vai querer estudar mais, e vai estudar mais, e vai virar um outro algo, que é finito, e que não vai dar conta. Então, quando que você vai conseguir dar conta? Quando você perceber que como eu, não eu, como eu, o eu, né? Dazir, não eu, que como eu, você é infinito. E é essa verdadeira infinitude que você está se expondo. E é esse conceito que tem que ser entendido nele mesmo. Eu estava procurando aqui a passagem que o Hegel fala que o infinito só pode ser entendido nele mesmo. Então, veja, se o verdadeiro infinito só pode ser entendido nele mesmo, o finito não é capaz de gerá-lo. Tudo bem? E é ele quem dá substância a tudo. Então, é quando você se vê como esse verdadeiro infinito, é que você supera isso. E aí, essa é a determinação lógica de pensamento que vai permitir pensar todo o resto. Tudo bem? E como dizem os comentaristas, né, é importante para a religião, mas para a religião enquanto ela revela a verdade fundamental nossa. Não para a religião simplesmente como uma ligação, né, com sei lá onde, um além, não, um aqui agora, com o fundamento do nosso aqui agora, com a base mais essencial dele, né?
Bom, então esse é um comentário que eu queria fazer, foi uma meio brincadeira aí também, mas eu acho que reflete bastante essa ideia, né? E, Felipe, seguinte, a infinitude é introduzida na fenomenologia, se você está falando, se a gente está falando da nona edição, né, daquele volume único, é introduzida no parágrafo 160, portanto, vocês vão estudar ela agora, porque é justamente no capítulo da força e sua exteriorização, né? Então, a infinitude é inserida nesse parágrafo 160, né? No próprio final do parágrafo, página 126, e, a partir daí, no parágrafo 163, e, portanto, 2 parágrafos à frente, ele vai introduzir o conceito de autoconsciência. E quando ele introduz o conceito de autoconsciência, nesse parágrafo 163, na página 128, ele vai dizer: quando a infinitude, como aquilo que ela é, finalmente é objeto para a consciência, então a consciência é autoconsciência, ou é consciência de si. Eu vou repetir. Quando a infinitude, como aquilo que ela é, o que a infinitude é, né? Finalmente é objeto para a consciência, então a consciência agora vai pensar a infinitude, mas como aquilo que ela é nela, enquanto ela é, então ela se torna autoconsciência, ela se torna consciência de si. Claro que tem uma explicação anterior, porque essa infinitude que ele está expondo aqui não é a infinitude exatamente da ciência da lógica, porque é a infinitude que surgiu na consciência. Isso não é o estudo, o percurso do estudo, né, da consciência dela mesma, da ciência dela mesma. Então, esse conceito de infinitude surge dentro dela mesma, justamente por causa da força, exteriorização, e etc., que ele vai desenvolver. Mas quando ela se torna objeto para a consciência, essa infinitude que existe dentro da consciência, ela se torna consciência de si. Então, a consciência de si é infinita, diferente da consciência, né? Mas a consciência vai se identificar com a consciência de si. A consciência de si é a verdade da consciência. Somos consciências de si, apesar que ainda não sabemos, apesar que inconscientemente, para nós, ou para quem não leu Hegel até aí, né? A partir do momento que ele entende que ele é uma consciência e que tem conteúdos, que tudo vai ser para essa consciência, ele se torna consciência de si, faz essa tematização do infinito. Então, a sua pergunta é essencial para a questão nesse cenário hegeliano da fenomenologia, né? E vejam que o que eu falei para o Felipe, desculpa, para o Rodrigo, de que ele não entende porque ele se coloca como um algo e não como um infinito, tem justamente a ver com isso, porque se ele se considerasse uma autoconsciência infinita em si, ele estaria fazendo essa passagem e poderia, então, correlacionar essas duas coisas. Eu usei o Rodrigo como exemplo, mas isso serve para qualquer um de nós, né, que fique claro, né? Então, a consciência só dá esse salto quando ela se vê como autoconsciência e como tendo essa infinitude dentro de si. Aí o Felipe escreveu aqui: o aprender do em si da infinitude, então, passa pela interlocução entre as autoconsciências. É isso? Não é só isso, mas é também isso, né? Mas, nesse caso, ainda não tem a interlocução com as autoconsciências. A autoconsciência vai ser, a interlocução entre elas vai ser importante para que a autoconsciência saia do seu solipsismo, que ela entenda que é algo maior que ela, que é a própria autoconsciência. Então, como na minha autoconsciência vai ter um outro, que vai ser reconhecido também como uma autoconsciência, que, portanto, é tão infinito quanto eu, mas como há um ponto de ligação entre os dois, justamente porque há uma relação ali, como a do senhor escravo, por exemplo, não são duas substâncias, como diria Spinoza, mas é uma substância só. E, portanto, essa única substância das autoconsciências é a razão. É isso que vai fazer surgir o conceito de razão. Que, como a própria autoconsciência já era infinita, a razão também vai ser infinita. Por isso, o conceito de infinitude é importante para entender Hegel. Tudo bem? Eu acho que é isso, assim. Senão a gente estende mais ainda.
Mas é isso, eu acho que tem elementos aí, citações para vocês lerem e pensarem, que é o fundamental. Eu já aprendi muita coisa, se vocês me mandarem a bibliografia, eu vou ficar mais feliz ainda. Então, tudo bem? Eu aconselho aqueles que estão com a pulga atrás da orelha a ir na enciclopédia e ler os parágrafos. Deixa eu pegar uma enciclopédia aqui, peraí. Os parágrafos. Ops, não é isso. Noventa e três, 94 e adendo, e 95 e adendo. Na verdade, o 96 também, porque é uma continuação. São 3 páginas, ou 4, e aí vocês vão poder ter uma visão melhor disso, pelo menos estrutural. Tudo bem? Feito, gente. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Bom, então, fala. Você ia falar, Gabriel, ou não? Eu só ia brincar com o Fabrício que agora, semana que vem, sou eu, ele e o Marcelo, e a pressão tá grande. Vai ser difícil fazer uma apresentação assim, igual a do Rodrigo, por exemplo. Né? Eu não consigo colocar o Hegel no slide, não. Eu acho que não consigo. Não dá. Mas eu vou me apoiar nas rédeas do texto para montar o cavalo de corrida. É porque eu ainda não me acostumei ao método francês, que é de ler, entendeu? Aí ainda tenho esse limite. Então, é um grupo de leitura, gente. Vocês vão trazer a leitura de vocês, eu acho que é isso. O próprio Guilherme não me mandou antes, eu falei, não vou ter tempo de ler. Eu falei, não, tudo bem, é um grupo de leitura, ele expôs, a gente fala. Eu acho que aí o problema é o outro, é a gente se achar o verdadeiro infinito, já perfeito e acabado, né? E como diz Jesus, seja perfeito como Deus é perfeito, mas não dá, no final das contas, a gente está sempre tentando, né? Não tem outro jeito, então não dá para a gente assumir que é. Então sempre vai ter comentários, fiquem de boa. Imagina, vocês são estudiosos de Hegel, conseguem dar uma aula de Hegel sem problema. Então, não se acanhem. Tem coisas difíceis mesmo em Hegel, eu estou aprendendo até hoje. Mesmo da fenomenologia que a gente estava falando, aquele livro do Keregin, que eu passei para vocês, nossa, ele falou algumas coisas lá que me fez olhar a fenomenologia de outra forma. Eu falei, gente, como é que eu não tinha me dado conta disso, que isso era assim, né? Mas é assim. Tudo bem? E olha, comecei a estudar Hegel em 93. 93, 2003. Não, eu não era nem nascido ainda. Então. Tá bom, gente. Obrigado. Parabéns, Rodrigo, novamente, né, pela exposição. E estou muito satisfeito com o nosso grupo. Acho que a gente encontrou o caminho, né? Principalmente porque tem essa emoção também toda, né? O pessoal fala, nossa, eu vou apresentar, nossa, que medo, não é assim, e não sei o quê. E fica muito mais dinâmico e mostrando o entendimento muito que cada um está tendo, a liberdade de produção de cada um, eu gosto bastante disso. Assim. E a gente fica menos refém dos comentadores, viu, professor Ricardo? A gente precisa ler o texto original e começa a não sentir mais tanta importância com os comentadores. Por exemplo, eu voltei ao Holgate, o Holgate ele não... que ninguém me escute, você não devia nem estar gravando. Vou parar a gravação, então, e quem estiver assistindo vai ficar muito curioso para saber o que o Rodrigo tinha falado. De qualquer forma, quem está assistindo, obrigado por assistir até aqui.